Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, diletos irmãos, estamos fazendo um estudo bíblico acerca das boas novas de salvação. Hoje eu quero gravar o meu 11º áudio. Ao todo são 25 áudios que estarei gravando, falando sobre boas novas de salvação. Mas hoje é o 11º. E escolhi um tema que diz assim, que Jesus é o único caminho para os céus. O próprio Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Portanto, amado, esse é o 11º áudio. Então vamos analisar por que Jesus é o único caminho para os céus. Algumas pessoas, elas dizem: eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa. Outros dizem: eu não faço coisa nenhuma ruim. Eu não faço nada de ruindade, por isso eu vou para os céus. Outros dizem: Deus não vai me enviar para o inferno só porque não vivo de acordo com a Bíblia. Outros ainda dizem: os tempos mudaram. Agora, os tempos mudaram e Deus não vai levar em conta, porque nós também mudamos com o tempo. Mas tem algo, amado, que muitas pessoas dizem: não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver tem levado muitas pessoas para o inferno. Então todas essas conclusões entre a maioria das pessoas são, na verdade, todas mentiras. Mentira de Satanás. Satanás tem o poder sobre o mundo. Satanás tem a capacidade de plantar pensamentos nas nossas mentes. Ele quer que nós venhamos seguir qualquer caminho. Ele é o arqui-inimigo de Deus. Ele está sempre se disfarçando, procurando mostrar o lado bom dele, mas ele não tem nada de bom. Ele tem o controle sobre todas as mentes que não pertencem a Deus. Toda mente que não pertence a Deus é dominado pelo sussurro de Satanás. Satanás, inclusive, é chamado de o Deus deste século. A Bíblia diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Então o apóstolo Paulo chama Satanás de sendo o Deus deste século.
ele procura nos induzir ao erro, ele quer que nós venhamos viver na prática da mentira. É uma mentira acreditar que Deus não se importa com os pecados menores e que o inferno é destinado às pessoas más. Todo pecado, ele nos separa de Deus. Mesmo uma pequena mentirinha. A Bíblia diz que todos pecaram e ninguém é bom o suficiente para ir aos céus por sua própria conta. Em Romanos 3, verso 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entrar nos céus não se baseia na nossa capacidade de ser bom. Entrar nos céus não se baseia no nosso capacidade de fazer o bem. Ir para o inferno também não está na nossa capacidade de praticar o mal. Todos poderíamos, se este fosse o caso. Todos nós ou estaríamos perdidos ou estaríamos salvos para sempre. A salvação é pela graça. Não é pelas boas obras. Do contrário, a graça já não é mais graça. Romanos 11, verso 6 mostra isso. Não há nada bom que possamos fazer para ganhar nossa entrada nos céus. A Bíblia diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por elas. Mateus 7, verso 13. Então, a Bíblia manda nos entrar pela porta estreita. Mesmo que todo mundo esteja vivendo uma vida de pecado e crê em Deus de uma maneira que não é conforme a palavra de Deus, aquelas pessoas que demonstram bondade para ser uma pessoa popular, mesmo que eles demonstrem bondade ou façam muita bondade, mas se eles não aceitarem a Cristo, se eles não crerem no sacrifício de Cristo, mesmo que essa pessoa seja muito popular, Deus não vai perdoar isso. Porque senão não seria pela graça, não seria mediante o sangue de Cristo. Se fosse pelas boas obras, por praticar boas obras, por sermos popular demais, então Cristo não precisava vir a este mundo. Não é da maneira como nós andávamos outrora. Porque antes nós andávamos segundo o curso deste mundo. Nós éramos dominados pelo príncipe da potestade do ar. Nós éramos influenciados por um espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando Deus criou o mundo era perfeito. Quando Deus criou o mundo, tudo era bom. E quando tudo era bom, então Ele fez Adão e Eva. E deu-lhe o seu próprio livre-arbítrio. De forma que teria o poder de escolha. Eles teriam a escolha de seguir e obedecer a Deus ou não, amados. No entanto, Adão e Eva, as primeiras pessoas que Deus fez, foram testados por Satanás e desobedeceram a Deus. E eles pecaram, e isto os impediu de permanecer no jardim do Éden. E todos que vieram depois deles, todos aqueles que nasceram depois de Adão,
incluindo eu e você, estamos impedidos de ter uma relação íntima com Deus devido ao pecado adâmico, devido ao pecado de Adão. Deus é perfeito e não pode estar em harmonia com aquele que vive na prática do pecado. Deus não permanece no meio do pecado. Ele não habita com os pecadores. Nós não poderíamos chegar nos céus pela nossa própria vontade. Então o que Deus fez? Deus criou uma forma pela qual poderíamos estar unidos com Ele novamente, para assim garantir a nossa entrada nos céus. A Bíblia nos informa da seguinte maneira: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, verso 16. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia traz algo de bom para nós, dizendo que o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, verso 23. A Bíblia nos informa que Jesus nasceu para que nós pudéssemos trilhar o caminho da vida. Jesus nasceu para nos ensinar o caminho e morreu por nossos pecados, para que não tivéssemos de morrer em pecado. Jesus permanece 3 dias na sepultura e após 3 dias da sua morte, ele ressuscitou do sepulcro. É isso que informa Romanos capítulo 4, verso 25. Então Jesus provou ser o vitorioso sobre a morte. Ele completou o caminho entre Deus e o homem, para que o homem pudesse ter uma relação pessoal com Deus. Precisamos apenas acreditar que Cristo é o próprio Deus encarnado para trazer a redenção da humanidade. Precisamos acreditar em Cristo para termos a vida eterna. E a Bíblia diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, verso 3. Para conhecermos ao Deus verdadeiro, precisamos conhecer a Cristo, o Filho de Deus. A maioria das pessoas acredita em Deus. Acredita também que existe Satanás. A Bíblia diz que Satanás também acredita em Deus, que estremece, mas não obedece a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, para receber a salvação, precisamos nos voltar para Deus. Precisamos aceitar a Cristo como sendo o Senhor da nossa vida. Precisamos nos voltar novamente para Deus e viver uma relação com Ele, uma relação pessoal com Ele. E precisamos voltar contra os nossos pecados. Precisamos negar a prática da carne. Precisamos renunciar à prática da carne. Precisamos renunciar ao pecado e seguir a Jesus. Jesus deve ser o centro da nossa adoração. Devemos acreditar em Jesus como sendo o nosso Salvador.
que Ele é a nossa justiça, que Ele é a própria justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos que creem nele, então nós, acreditando nele, não há distinção. Podemos agora ser salvos da ira. A Bíblia nos ensina que não há outro caminho para a salvação, a não ser através de Cristo. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único caminho para nos levar para os céus, para termos a salvação, porque Ele é o único que pode pagar o preço pelos nossos pecados. Nenhuma outra religião ensina a profundidade ou a seriedade do pecado e das suas consequências. Nenhuma outra religião oferece o pagamento infinito que só Jesus poderia dar pelo pecado. Nenhum outro fundador de religião é capaz de morrer para salvar a humanidade. Foi Deus, vindo como homem no corpo de Jesus, que sofreu toda a consequência dos nossos pecados. A única forma pela qual um débito infinito poderia ser pago é por meio de Jesus. Jesus tinha que ser Deus para que pudesse pagar nosso débito. Jesus tinha que ser também homem para que pudesse morrer. A salvação está disponível apenas pela fé. É professar fé em Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela quais importa que sejamos salvos. Somente através dele. Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre diante deste nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Precisamos então assumir nossa condição como sendo filho de Deus, gerado mediante o sacrifício expiatório de Cristo. Somente este sacrifício tem o poder de restaurar a minha e a tua vida. Você crê nisso? Se você crê, comece a viver de maneira que a tua vida dê testemunho de que você é filho de Deus. Que Deus vos abençoe. Graça e paz para todos. Este é o meu 11º áudio de uma série de 25 áudios falando sobre boas novas de salvação. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.